Tem o almoço e à tarde vai ser o pessoal lá comentando sobre o livro. É, fala. Então, é o capítulo 11. Qual o nome dele? Bebê aí. Para anotar os nomes. Então, nós vamos dar início ao capítulo. Opa, Opa, não é esse aqui, algo não. errado não Peraí. está certo. Não é esse, é o outro. Ah, não, era esse mesmo aqui, É ó. o Tá bom. 11. É, mas é isso mesmo que eu lanço aqui embaixo. Não 10, precisa. 11. Esse Então, aqui. vamos dar início ao capítulo 11, unidade de princípio no funcionamento do universo. Então, vamos lá. A gente ainda está falando da matéria, né? De Isso. tudo. Não, não, não. Ele Não. especificou o início só da matéria, por enquanto. Torna-se difícil reduzir à forma linear de vosso pensamento e de vossa palavra a unidade global do todo, que sinto como uma esfera instantaneamente completa, sem sucessividade. Levai em conta, pois, a forma na qual me devo exprimir, que restringe e diminui o conceito. Somente aquela faculdade da alma, a intuição, de que vos falei, poderia traduzi-lo para vós sem distorções. Tende em conta que, embora minha exposição seja progressiva, o universo contém a todo instante cada uma e todas as fases do transformismo. A cada momento, ele é o todo, completo e perfeito, em todos os seus períodos de ida e volta. Não se tem alfa que vai para beta, que vai para gama de um lado, e depois gama que vai para beta, que vai para alfa de outro. Mas em todos os lugares e a cada momento, o todo existe concomitante numa fase dessa transformação, de modo que o absoluto não se divide, mas se encontra sempre todo a si mesmo no relativo. Deus está, assim, onipresente em cada manifestação. Se assim não fora, como vos seria possível a observação de tais fenômenos que certamente não poderiam ter esperado na eternidade para existirem e se mostrarem a vós exatamente no instante em que também nascestes e desenvolvestes em vós os sentidos e uma consciência que a eles se dirigem? Grande diferença há entre o sujeito deste tratado, que observa o infinito, e vosso olhar intelectivo, que só abarca o finito, enxergando um ou alguns pormenores particulares sucessivamente, mas nunca o todo instantaneamente. Vossa razão só vos pode dar um ponto de vista do universo, porque sois relativos, ou seja, sois um ponto que olha para todos os outros pontos. Mas os pontos são infinitos, e vós fazeis parte deles. Olhais e sois olhados. O universo olha para si mesmo de pontos infinitos. Apenas o olho de Deus pode ter essa visão global, e tenho de reduzi-la muitíssimo para levá-la à medida de vossa mente, que é exatamente o fator que limita a minha revelação. Um fato, porém, nos ajudará. O universo é regido por um princípio único. Já afirmei que o universo não é nem caos nem acaso, mas suprema ordem, a lei. Chegou agora o momento de afirmar que a lei significa não apenas, como disse, ordem, equilíbrio e precisão de funcionamento, mas também, e acima de tudo, unidade de princípio. Por isso disse monismo. O princípio da trindade da substância que vos expus é universal e único. Poderá pulverizar-se numa série infinita de efeitos e de casos particulares, mas ele permanece, e o encontrareis em toda parte, em sua forma estática de individuação, alfa, beta e gama, ou em sua forma dinâmica de transformismo, Desculpe. que segue o caminho gama, beta e alfa. Seguem aqui três exemplos. Primeiro exemplo: o microcosmo está construído como um macrocosmo. O átomo é um verdadeiro sistema planetário
com todos os seus movimentos, em cujo centro está um Sol, o núcleo central de densidade máxima, em redor do qual giram, seguindo uma órbita semelhante à planetária, um ou mais elétrons, segundo a natureza do sistema. É isso que define o átomo e lhe dá a sua individuação química. Vosso sistema solar, com todos os seus planetas, poderia ser considerado um átomo de uma química astronômica, cujas combinações e reações produzem essas nebulosas que vedes aparecer e desaparecer nos confins de vosso universo físico. Quando no espaço, um Sol com o seu cortejo planetário, assim como qualquer núcleo, encontra-se com outro Sol ou núcleo e respectivo cortejo planetário, o resultado é sempre o mesmo: a formação de nova individuação, quer seja sistema cósmico ou químico. No primeiro caso, se individuará novo vórtice, novo eu astronômico, que se desenvolverá segundo uma linha. A espiral que vê-lo-emos é a trajetória típica de desenvolvimento de todos os movimentos fenomênicos. No segundo caso, nascerá pelo choque dos núcleos e pela emissão de elétrons do sistema novo indivíduo atômico. Se isso ainda não apareceu em vosso relativo, vós o chamais de criação. E o segundo, o princípio de que o universo, dividindo-se e reunindo-se, compõe-se de duas metades inversas e complementares, é geral e único. Tudo que existe tem seu inverso. Sem isto, é incompleto. O sinal menos complementar do sinal mais, próprio da energia elétrica, o encontrais não só no átomo, composto pelo núcleo, estático e positivo, e pelos elétrons, dinâmicos e negativos, mas também na divisão sexual animal e em todas as manifestações da personalidade humana. E terceiro, o homem é feito verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que compreende em si e constitui numa unidade os três momentos, alfa, beta e gama. O homem é um corpo, estrutura física que se apoia numa armação esquelética que pertence ao reino mineral, gama, sobre a qual se eleva o metabolismo rápido da vida, a troca, vida vegetativa, ainda não consciência, ou dinamismo, que é beta. O produto último da vida, nascido daquele dinamismo, é a consciência, alfa, que é submetida a incessante desenvolvimento por meio de um trabalho contínuo e intenso de provas e experiências, produzidas por choques não mais cósmicos ou moleculares, e sim psíquicos. Essa unidade de conceito é a mais evidente expressão do monismo do universo e da presença universal da divindade. Na infinita variedade das formas, sempre ressurge o mesmo princípio idêntico, com nomes e em níveis diferentes. Assim, no nível gama, temos a gravitação, no nível beta, temos o que denominamos simpatia, e no nível alfa, amor. Eles constituem a mesma lei de atração que vincula as coisas e os seres e os sustenta como organismo, numa rede de contínuas relações e trocas, tanto no mundo da matéria quanto no da consciência. Então, Aí volta lá. agora vamos voltar, né, lá no iniciozinho para ver quem é que vai esclarecer, perguntar alguma coisa ou querer colocar em evidência algo daquilo que a gente leu aqui. Alguma novidade, algo que a gente não entendeu, para Deixa, tentarmos trocar deixa eu junto. ver aqui mais ou menos uma coisa que eu estou aqui pensando aqui, se alguém pode me ajudar, pelo que eu entendi aí. O processo, vamos dizer assim, o processo evolutivo ou transformação, que é o que ele fala aí, ela caminha sempre de uma forma retilínea, né? Então, a gente pensava que quando faz assim essa trino, né, ou essa trilogia, aí, não sei como é que ele expressa, que é de três, a gente imagina como se fosse um triângulo, mas não. A forma é retilínea. Então, ela vai sempre um pouquinho, né, alfa, beta e gama, e depois gama, beta e alfa, e fica para lá e para cá. Mas eu entendo que
no processo, vamos dizer assim, aumento em termos de consciência. Nessa forma retilínea, continua sempre, só expande, né? A evolução é como ela se expande, aumenta mais essa, vamos dizer assim, esse espaço entre um e outro, mas continua sempre sendo retilínea, sempre nesse sentido, lá e cá, lá e cá, lá e cá, né? Eu É acho isso que não mesmo é que você está retilínea, entendendo? eu acho que seria essa espiral, né? A gente vai e volta, mas o caminho é essa espiral. Não é retilíneo seria assim, né? Mas É, aqui numa reta. a gente faz, não, eu acho que é numa espiral, porque a gente sempre volta para aquele outro ponto, mas em outro momento, né? A gente vai voltar sempre para o início, mas sempre já agregando alguma coisa desse caminho espiral, da espiral, que a espiral, ele vai assim, né? Ele volta realmente no mesmo lugar, mas na verdade não é exatamente na mesma situação, vamos dizer assim. É, porque uma vez que é um eterno transformismo, É, você nunca volta a ser, sei lá, aquela coisa exatamente o da que você origem. era. Não, É, você já agregou alguma coisa nesse, digamos assim, nesse caminho que você percorreu, né? Quando você materializa e desmaterializa, na verdade você vai agregando elementos. é. E ele, no início da nossa leitura, não hoje, ele já tinha dito que não era essa coisa reta. Senão é como se você estivesse sempre empurrando o universo para um determinado lugar. E aqui nessa leitura ele sempre diz que tudo é complementar, né? Então, não sei, tá, Sueli, mas me parece que não é realmente a ideia da reta. É muito mais uma ideia de circular, É espiral, né? ele sempre coloca esse movimento espiral no livro o E ele tempo até inteiro. diz aqui, né, que as coisas não são assim segmentadas, né, que para nossa forma de compreensão, eles colocam dessa maneira, mas está tudo acontecendo, né, simultaneamente, sempre, 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 Aqui, sempre, ó. sempre. Aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. O É, caso se individuará novo vórtice, novo eu astronômico, que se desenvolverá segundo uma linha, a espiral, que vê-lo-emos é a trajetória típica de desenvolvimento de todos os movimentos fenomênicos. Uhum. A gente, tipo, um dia é sempre diferente do outro. A gente não é o mesmo que foi ontem, né? Então a gente vai se modificando. Só que a gente percorre esse mesmo caminho. No caso aqui, né, de vir, de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Mas nisso a gente vai agregando, sim, a coisas. Eu vou falar em inglês. É. Misturando em inglês aqui. Não seja, O- eu queria dar uma opinião aí. sim, Fale. É fale. porque é muito interessante, né? Assim, eu vou até direcionar mais para a Sueli. Sueli, assim, eu vejo para mim é um misto do que você falou da linha reta com o vórtice, entendeu? Por exemplo, o nosso planeta, quando ele caminha no espaço, vou chamar de caminhar, né? No espaço, ele segue uma direção, né, que a gente pode chamar de linha reta, mas ele vai de forma de um vórtice, né? Ou seja, ele vai como se eu desenhasse nessa linha como se fosse uma onda, né? Aquele gráfico de onda. Ele vai em cima, vai embaixo, só que ele vai rodando, né? Ele vai a Terra, ela faz vários movimentos, né? De acordo com que ela vai avançando, ela vai fazendo vários movimentos. Então, assim, essa direção, esse caminhar, ele poderia até chamar de retilíneo, né? Como se seguisse uma linha, mas o movimento em si ele é giratório, entendeu? Ele é de acordo com esse desenho que está aí, entendeu? Ela não vai parada ou girando só em torno dela, não. Ela vai movimentando em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo e assim por diante. Mas assim, tem como voltar ali naquele primeiro slide, primeiro quadro? Esse aqui? É isso aí. Entendeu? Ali ele é engraçado que ele coloca logo no início, né, que o pensamento dele, né, do universo, né, do todo, ele se dá de uma forma esférica, entendeu? É muito interessante isso, porque eu me volta aquela ideia ainda bem rústica essa ideia, né? Assim, bem simples, né? Bem simplória, mas a ideia do balãozinho, entendeu?
eu tenho muito disso. E outra coisa que eu acho interessante também é que esse movimento respiratório, né, que a gente vai falar da respiração de Brahma, né, que eles chamam lá a respiração de Brahma, ele se dá não da gente que a gente pensa, né, assim, é tudo nascendo, tudo indo para a matéria, tudo voltando, né, para o espírito. Não, não é assim, entendeu? Ele passando do espírito, energia, matéria, depois voltando tudo ao mesmo tempo. Não, ele se dá a todo instante, momento. Ou seja, o que eu entendo? A todo momento no universo, esse movimento respiratório, que eu vou chamar desse jeito, ele se faz em diversos pontos do universo, né? Assim, o nascimento de uma estrela, a morte de uma estrela, o nascimento de um planeta, a morte de um planeta. Então, isso até o nascimento de uma pessoa, a morte dessa pessoa, isso dá dos diversos níveis a todo tempo, essa respiração de Brahma, né? Esse de alfa, beta e, e gama, né? E de gama, beta, alfa. Isso se dá o tempo todo, que é É, uma coisa muito que esclarece muito bem. A questão do movimento, você vê o que o Bira falou. Então, a Terra gira em torno dela mesma e em torno do Sol. Então, tudo no universo está com esse movimento, né? O mesmo movimento. e isso aí lembra exatamente um outro ponto que ele destacou aqui, que o micro reproduz É, o isso eu acho macro, muito né? legal. Então, como ele diz, você tem um átomo, você vai ter o núcleo do átomo, que é de uma polaridade positiva, e a depender do tipo do elemento químico, você tem esse núcleo circundado de elétrons. Um, dois, 10 de elétrons, depende, a depender do elemento químico, né? Mas eles fazem a mesma função que o Bira falou da Terra em relação ao Sol. Terra, Marte, Júpiter, todo esse nosso sistema gira em torno do Sol. Da mesma forma que os elétrons giram em torno do seu núcleo, É, dependendo do elemento pois é. químico, né? E essa questão de tudo conter o todo, né? O micro conter o macro é muito legal. A célula, quantas células a gente tem no corpo, né? Um monte de células. Cada uma delas tem todas as organelas que fazem todo o processo do corpo. Quer dizer, aí se a gente começar a pensar nisso, ele falou ali do átomo, né? Que contém tudo que tem no universo. Cada célula, ela contém tudo que tem no nosso corpo. Nós somos, né, indivíduos, né? Que contém tudo que tem no todo. E assim vai, né? Nesse crescente. É muito legal. E é um negócio do que ele falou do monismo, né? Que ele falou que o universo não é só ordem. Cadê do São humanismo? três qualidades que ele diz que o universo tem. Aqui, ó. O universo não é só ordem, Ordem, equilíbrio e equilíbrio. precisão de funcionamento, Mas mas, também unidade de princípio. ou seja, tudo obedece a essa unidade É. de princípio, E né? tudo contém, né, o O todo, todo. né? É, isso é. É bem interessante. A gente não. Gente, Rita, isso que Ah, você falou aí, em cima disso que você falou, eu vou dizer uma coisa, o Adolfo sempre fala assim, né? Nós somos seres cósmicos, e somos mesmo, porque nós somos constituídos, de acordo com o que você falou, da mesma forma que o universo, isso, né? né? Da mesma forma que vocês explicaram aí, não é isso? Só que a gente não se toca disso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter consciência disso, que aí a gente vai entender quando a gente fala, né, que nós fazemos parte do todo, somos partes não apartadas do todo. A gente fala isso da boca para fora, mas será que a gente realmente está entendendo o que a gente está falando, entendeu? Então isso aqui, quando ele fala nessa coisa, a gente sempre fala, repete, o micro está no macro. Mas será que a gente tem consciência do que é exatamente isso que a gente está falando? Isso é muito bacana aqui, né? Saber que tudo contém o todo, até a menor partícula, né? Eu acho que se não for assim, é um princípio, que se não for assim, a gente não podia existir num universo material, Pois é. entendeu? Porque todo o universo material se constitui dessa mesma forma. O universo em si, né? Se constitui dessa mesma forma. Se você não estiver obedecendo, vamos assim, botar entre aspas, né, essa forma da criação, você não pode existir, É. entendeu? Porque tudo respeita esse movimento, essa forma de criação, né? Se espelhando no átomo, entendeu? E, e tem que ser dessa forma, né? É muito legal. Mas por que que tudo obedece a essa forma dinâmica de transformismo? Porque é a lei. Porque é a E lei. não É fica, porque não ficar estático, né?
É a lei. É porque também a lei da matéria é essa, né, o Silvio? Essa transformação, porque tudo aqui, infelizmente, né, tudo nasce, vive e morre, né? Vamos colocar dessa forma: nascer, viver e morrer, né? Tudo tem essa transformação. A gente sabe, na verdade, que nada, tudo se transforma, né? Com gênio, tudo, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, é um movimento natural desse universo material, entendeu? O que é para sempre bem verdadeiro é o espírito, né? O resto é transitório. Falta só a ciência incorporar, né, esse outro Sim. tipo de estudo para poder ela avançar. Que lá eles falam, a primeira lei da termodinâmica é de que a energia não é criada e nem destruída. Aí eu perguntei, tá, e de onde vem? Ninguém sabe responder. Entendeu? As pessoas ficam, não sei, não. Isso aí ninguém sabe. Eu acho que a energia é o movimento, né? É o quê? É o O movimento. movimento, isso mesmo. Pois é, eu digo que eles não sabem. Isso aí Sim, lá mas de na onde faculdade eles vem essa ficam falando energia isso. que não é criada e nem Se a destruída? energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser Ah, formada ou transferida. Aí eu perguntei à professora, eu falei, tá, e da onde vem a energia? Quem criou? Como é que isso aconteceu, né? Aí eles falam assim, não sei. Aí não tem resposta, entendeu? Um outro aspecto interessante que eu vejo aqui é a questão da polaridade, né? O que vocês acharam disso? Do Ele, ponto e contraponto, é isso? é, Não, o que ele diz é que ele em fala tudo ponto você vai ter que contraponto. ter o positivo e o negativo. Exato, exato. Isso que eu E ia você colocar tem também. sua contraparte. Aí eu fiquei pensando, Uhum. qual é a nossa contraparte? Não, aqui a gente não tem o yin, yang, é Não, sim, sempre mas é o isso. Yang, isso. aqui, ó, o É, Isso. sinal, ó, o princípio de que então, o positivo e universo. negativo. Uhum. O que que é isso aí? Tudo é polaridade, né? É É, polaridade, né? O universo material é bipolar, é polaridade. é, Assim, o princípio feminino, masculino, tudo é isso, entendeu? É exato. porque Uhum. no espiritual os dois se unem, tudo se une, mas aqui se divide, entendeu? Assim, tudo a Uhum. gente vai ver. Enquanto houver matéria, esse princípio da polaridade vai existir, entendeu? Então a gente tem ele em tudo, em tudo. Mas eu fico De me uma perguntando. maneira, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais para o nosso entendimento ainda tão pequeno, eu poderia dizer que seria a minha outra contraparte, o masculino. Já que eu estou feminino, a minha contraparte é o masculino. Eu não E a sei. gente fala que a gente tem os dois lados, né? O masculino, Exato. um mais exacerbado do que o outro, mas a gente contém os dois. Uhum. Não, eu não Exato. sei. Então vamos lá. Agora há pouco se falou de. O Silvio estava falando de energia, né? Então é o seguinte: Uhum. eu acho que esse princípio da polaridade ele está amarrado ao princípio da energia, do movimento. Por quê? Porque você vê uma bateria, ela gera energia porque tem dois polos, entendeu? Então aquilo gera uma outra coisa. Então, como no universo tudo é polarizado, eu acho que essa polarização talvez seja uma das coisas que esteja responsável para o movimento, para a geração de energia. Entendeu? Você vê que a energia do homem é uma, da energia da mulher é outra, entendeu? E assim vai, sucessivamente. Então, isso cria uma outra energia, é uma fonte, isso aí, de algo, entendeu? É uma fonte de algo. Assim, para o nosso universo material, entendeu? É necessário que seja assim, não sei por quê, mas eu acho que, no meu entendimento, é para justamente criar algo que é característico desse universo, a transformação, a movimentação, entendeu? Me diz uma coisa, eu confesso que Talvez a ponte seja essa, Silvio, talvez a ponte seja essa, não, eu estou na dúvida, a por isso que eu polarização. para vocês. Está escrito aqui: tudo que existe tem o seu inverso. Sem Tem. isto é incompleto. No caso aqui Uhum. que vocês estão falando, o homem teria a mulher, é disso que ele está falando? Ou ele está falando que cada coisa de per si possui o seu inverso? Cada ser. Total. Em tudo. Mas eu Em não, cada não, ser. eu não sei se o complemento, se nesse caso ele está dizendo, o homem se complementa com a mulher, ou eu Não, não acho que sei é se é nele isso. mesmo. Eu acho que é nele É mesmo. isso, é que eu estou É nele buscando. mesmo, tanto Tudo da que existe personalidade. tem o seu inverso.
Sem isto é incompleto. Não, mas eu acho que o que a gente está falando de ter ser homem ou mulher, é que nós temos essas duas, como é que chama isso? Polaridade. Polaridades. Do masculino e do feminino dentro de nós mesmos. Sim, mas é isso que eu... Mas não Não, é mas que eu vou Colocando, com você. vendo pela forma mais, Tá? vamos dizer assim, Ela mais pequena, né? eu não sei o Nossa, que é falar. Eu confesso que eu mais micro, pela forma mais micro, vamos dizer assim, do humano. não entendi isso, Eu Eli. acho, eu, Por exemplo, eu não, acho que não, é o fala. seguinte, que você vê o símbolo do Yin e Yang, os dois símbolos, eles caracterizam, assim, coisas diferentes, né? Porque um tem uma cor, negro, preto, outro é branco, a bolinha de um está em cima, de outro está embaixo. Ou seja, no meu entendimento, é harmonização. Então, o homem precisaria da mulher para se harmonizar, entendeu? Eu acho que Ou não é seja, o que falta de energia do homem feminina, a mulher entrega, Eu acho que não. Eu acho entendeu? Para ele estar completo. que é dentro Mas, do próprio ser. Cada exato. ser, ele Uhum. vai ter essas duas coisas. Não, não, mas eu não estou dizendo do espírito, não, porque o espírito é completo. É Eu uma estou dizendo da questão material, da questão vivencial, mas entendeu? Por exemplo, o homem criar, para ter um nascimento, essas duas energias têm que se unir. Eu estou É entendendo. uma coisa Uhum. orgânica, biológica, Sim. do mundo material. acho que é porque a coisa até se expande, mas Uhum. individualmente todo mundo tem isso tudo. E claro que O conforme espírito, você o vai, espírito. o espírito, a matéria, tudo, porque nós temos Não, não, também, nós a matéria não. nós temos as duas coisas dentro de nós. Se alguém tem uma... Hormônios masculinos e femininos, nós temos isso tudo. Exato. Cada um. Mas não em harmonia, mas não em harmonia. A Desculpa, Não, gente pode, como organicamente, eu acho que o homem se diferencia da mulher porque ele tem uma polaridade forte de um lado e a mulher tem de outro. você Quando não, os dois se unem, encontra a harmonia, aí é o nascimento, não. não, vamos tentar, Eu acho que gente. uma existem atração. coisas. Eu acho, Bira, que existem as duas coisas. Existe o ser que contém isso tudo. E existe essa possível harmonia com um outro ser, mas individualmente todo mundo tem tudo. Você pode não ter na mesma proporção. O homem e a mulher têm os mesmos hormônios, só que em proporções diferentes que vai caracterizar ou o homem ou a mulher. Mas dentro do ser, ele contém tudo. Sim, Agora, sim. aí quando você expande, né, para fora do ser, continua o mesmo princípio do universo. Então, vai haver uma junção do homem e da mulher? Vai, pode haver, No entendeu? sentido de possibilitar uma transformação, uma outra coisa, sei Mas lá. num É. outro patamar. Mas dentro de cada um, todo mundo aqui contém o princípio universal. Tanto que as nossas Não, células, falando, cada átomo, cada célula, cada tudo contém o todo, né? E aí a gente vai se conectando. O yin e yang, quando a gente fala, você é yin, você é yang, não quer dizer que você não tenha. Se eu sou yin, não quer dizer que eu não tenha as características do yang. Eu tenho, mas eu digo que eu sou yin porque a parte yin é maior do que a parte yang. Mas eu tenho os dois, as duas partes, entendeu? Alguém quer dar uma opinião não, não, diferente, eu concordo. utilizando aqui Eu o... concordo, mas eu digo o seguinte, aí a gente, nesse ponto, a gente está falando de um termo mais espiritual, entendeu? Eu particularmente compreendo o que você disse, de um termo mais espiritual. Então, tem pessoas que estão, vamos dizer assim, menos mais em harmonia, entendeu? Eu conheço pessoas, vou dar um exemplo, eu conheço pessoas que elas têm um grau de espiritualidade tão grande que, por exemplo, a energia masculina já está em nível mais acima de equilíbrio. Então, a energia masculina não é tão gritante quanto em outras pessoas, entendeu? Mas vamos... Você não nota, você não nota a energia naquela pessoa tão forte, Mas eu entendeu? não E sabia outras, da matéria. Quanto, Vamos... quanto mais se não, expande a sim, consciência, mais se harmoniza a matéria, isso, que é essa que é a isso. nossa Então, busca. a gente diz que os anjos não têm sexo. Exatamente isso aí, entendeu?
porque nele já está em harmonia essas duas energias. Mas aqui no mundo da matéria, onde é o biológico, o orgânico, geralmente, apesar de espiritualmente, não estou falando do lado espiritual, estou falando do lado biológico, certo? Geralmente você tem um grupo que tem energia do polo, vamos dizer, positivo, que eu acho que é a energia masculina, mais acentuada, e outro grupo que tem a energia feminina negativa mais acentuada, né? Estou falando biologicamente. Por isso que há a união, né? A atração, a união dos dois. Você vê que os opostos se atraem. Atrai, entendeu? Nesse caso, por uma questão biológica, né? E lógico que há uma influência espiritual, né, em cima dessa união, mas ali há uma harmonização da energia, entendeu? Aí o parceiro, né, ou a pessoa oposta, ou se, a pessoa, se tem um lado é muito carregado do lado masculino, né, o outro é muito carregado do lado feminino para suprir aquela necessidade, entendeu? Eu penso assim, é sempre uma complemento, explicação né? que independe da forma em si, e sim da polaridade que ali permanece, ou que existe no momento. Sim, sim. Polaridade, é o que aquela Uhum, pessoa, a energia que aquela pessoa contém, entendeu? Eu sim. gostaria de... Ainda contei, eu contei. Vamos ouvir aqui. Alguém Ared, mais quer Valdir, falar? vocês querem falar É, sobre... O meu Bom dia, gente. Bom eu dia. vou, Muito Oi. interessante esse papo de vocês aí. Mas eu leio isso aqui de uma outra forma. Eu, por exemplo, quando ele fala ali do sistema planetário, eu já não posso considerar o átomo como um sistema planetário. Por quê? Porque o Sol arrasta o conjunto planetário, tá? Como se estivesse no mesmo plano. E o Sol está se deslocando a mais de 70 mil quilômetros por hora, arrastando esse conjunto. O átomo, como ele disse aqui mesmo, ele é estático. O átomo e os elétrons giram em orbitais que não tem nada a ver com aquele plano em que os planetas giram. Tá, mas tudo bem. Vamos dizer que o Sol seja o núcleo. E que, bom, isso é coisa material já visto pela astronomia. Agora, outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte: vocês já ouviram falar do grande acelerador de partícula ali da Suíça, né? Uhum. Ali os caras já demonstraram que para cada matéria existem partículas que eles denominaram de antimatéria. Para o elétron, eles descobriram um elétron positivo. O elétron, que para nós é considerado negativo, eles descobriram o pósitron. Tá? E quando um pósitron encontra um elétron, eles desaparecem gerando energia, luz e outras formas energéticas. Então, eu penso que ele também esteja falando disso aí. Entende? Eu não estou aqui querendo mudar o que vocês falaram, em absoluto, mas isso foi o que me ocorreu aqui agora, entende? Sim, então você está querendo dizer, só para ver, porque a minha questão desde o início é nesse sentido. Quando ele diz que tudo que existe tem o seu inverso, sem isto é incompleto, ele está falando da substância em si, seja ela qual for, Isso, ela vai é, no inverso. Não tem isso. a ver com essa situação de polaridade positivo e negativo. Isso é um outro aspecto, não? Pois é, ó. Não, e a gente tem que fazer as considerações sobre a respeito da energia e da matéria escura, que a gente não conhece. Uhum. É escura, é denominada de escura, porque a gente não sabe nada a respeito daquilo. Uhum. Mas que os cientistas já alegam que existam, digamos assim, essas contrapartes. Então, já é o inverso, Entende? né? Ou seja, se eu fico com o elétron aí e o pósitron, que é o que me ocorre aqui agora. Uhum. Eu não tenho, digamos assim, Outros aprofundado elementos. nesse sentido, mas é bom que vocês deem uma olhada aí. Entende? O Google deve trazer notícias a respeito disso.
Sim, mas Tem que eu já vi, a tem minha, sim. e a minha pergunta seria, no nosso caso, como individualidades, o que que seria essa nossa contraparte, esse nosso inverso? Existe, ó, se existe o arédio aqui, existe um outro arédio, um anti-arédio, digamos assim, em um outro mundo. Não é isso, não, é exatamente isso que eu estava Ou, pensando. É por isso que Isso, essa é isso. questão Ó. Se eu do tenho mal um, se por eu aí. tenho um átomo aqui, eu tenho um antiátomo igual em uma outra parte do universo. Eu Então, a gente estaria lá também ou com, seria, ou seria as nossas encarnações? não não, não. sei, não, eu não Não, acredito que seja, não. É presencial mesmo. Então, da mesma forma, a gente tem a Terra Do e a gente agora, né? tem uma Uhum. outra Terra. É, uma antiterra, É, digamos assim. existe Aliás, literaturas aí que eu já li já há muitos anos atrás falando sobre isso, né? O inverso do planeta, vamos dizer assim, da Terra, né? Na época É, que eu li, pois para é, mim esse é era o uma princípio. historinha apenas. Para mim era uma Pois historinha, é, mas mas é o agora, pelo que princípio está lá falando do. aí, realmente. Se Uhum. vocês tiverem curiosidade, deem uma busca a respeito daquele grande acelerador de hadrons. acelerador de Ah, partículas. isso, acelerador de partículas lá, e entrem lá com antimatéria para vocês verem que eles dizem ali. Ou seja, eu, a gente está filosofando muito aqui, a gente está trazendo para a nossa realidade, para, digamos assim, para a nossa individualidade, essa coisa toda, que Nosso nível. existe um princípio espiritual envolvido nisso. Eu não sei se o princípio espiritual também ele é composto como ele está dizendo aí, entende? Com mais e menos, né? Já que ele é completo. Mas, Tá dando exemplo, né? Ele está dando como exemplo. é, Para mas uma ali, ó, sociedade. então a gente não deve confundir o átomo como um sistema solar, não, a menos que tenha um núcleo e que tem giro de planetas fora ali, em que esses planetas seriam mais ou menos os elétrons. Só que no átomo existem orbitais bem definidos já que giram em todas as direções, entende? Então, eles são chamados lá, para efeito de química, SPDF. Tá? Então, cada orbital desse, o orbital S, por exemplo, é o mais simples dele. Tá? Mas à medida que você vai se aprofundando aí, os orbitais ficam complexos demais. Tá? Então, Complexo não um é átomo de tempestade. grande número de elétrons, por exemplo, tem orbitais extremamente complexos. O urânio, coisa assim, os transurânicos, que são só imagináveis ainda, né? Mas isso aí é coisa da química, Uhum. tá? Eu acho que é E eu diria para vocês que eu confesso que eu fico um pouco reticente com relação à leitura literal disso aqui, entende? Ele está dizendo coisas que eu não consigo alcançar. sim, a gente não pode esquecer que esse livro foi dedicado à ciência, né? Então, os homens de ciência certamente têm uma outra visão e muito mais profunda Isso. do que o que a gente pode alcançar. A gente está tentando trazer isso aqui para o nosso nível de compreensão, para o nosso dia a dia. Mas a gente tem que pensar também nesse aspecto de ciência, né? Que isso foi voltado É. à ciência. Então, a gente precisa E sair até do o que nosso. ficou mais explícito aí para mim, vamos dizer assim, nessa leitura, é que o que o Areto acabou de explicar aí para a gente também, é que toda individualidade tem o seu princípio de desdobramento e que acaba sendo o princípio de unidade, né? Tem o seu É princípio. mais nesse sentido. Qualquer coisa vai sempre ter, mesmo que a gente pegue pela sua individualidade, vai desmembrando cada vez que o princípio está contido ali dentro. Sempre aquele a dualidade e o vai e vem e voltar tudo para uma unidade só. Então, em tudo. É porque Só Eu isso. gosto de pensar, eu gosto de pensar nas duas metades de uma fruta, né? Aquela história da Uhum, alma gêmea, coisa assim, como sim, meu anti-arédio, entende? sim. O O dia inverso. que eu me purificar, realmente, que o outro também deverá estar purificado, a gente vai se transformar em energia, que é o nosso propósito maior, né? No meu entendimento. A gente voltar para a unidade mesmo, central, entende?
Mas Eu, isso fica para mim, tá? Isso não tem nada a ver com o que está escrito aí, assim, do ponto de vista É de, por isso que nós de- temos Mas esses peraí. três momentos, Arédio. O alfa, beta e Sim, gama, né? Que é a matéria, energia sim. e espírito. A gente já tem isso. Só que a gente está, né? Pode ser que tenha. Pois é, mas como eu te disse aí, em laboratório os caras encontraram uma antimatéria. Tem um anti-espírito? Sei. Eu acho que o espírito é completo. Será que a antimatéria não é o espírito? Não, não. O princípio espiritual, não tem, no meu entendimento, tem nada a ver com essa coisa aí orgânica, A entende? ciência diz Mundo aí, celular e... matéria. entende? É unidade, né? Falando É, ciência, será que esse conceito da ciência de antimatéria não seria a questão do espírito? Que eles não falam eu espírito? acredito que não. Não, porque não é a mesma coisa. Porque o que eles mostram é que quando a matéria se encontra com a antimatéria, ela se dissolve-se, tá? Desaparece. O elétron encontrando o próton, o pósitron, eles ambos desaparecem gerando energia pura e simples, Eles, né? Luz, calor, essas coisas aí. eles unidos Entende? se transformam em outra coisa, é isso que você está falando? Os mundos concretos que nós temos aqui, se encontrar um antimundo concreto, vai desaparecer, entende? Vai virar energia pura. Vai virar uma outra coisa que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é, De entende? qualquer É maneira, energia. mas de qualquer maneira, a gente volta nessa ideia do É, ciclo, eu vejo que tem o né? Que espírito. era uma coisa. Não, essa coisa de, em tese, quer dizer, um é um lado material, o outro lado antimaterial, mas se eles se juntam, vira uma terceira coisa que a gente não sabe o que é. Talvez seja esse espírito do qual você se referiu. O que me Aí parece esse que primo acontece, novamente. né? É porque, não sei, eu acho que a tendência, quer dizer, eu não sei até que ponto se a matéria é algo assim, se a gente precisa da matéria para evoluir e ficar a partir de um certo momento só na condição de espírito, né? Ou se a gente precisa chegar a essa condição espiritual para sermos co-criadores com a divindade. Também não sei, eu confesso que. Não, mas pelo que Silvio, eu oi, acho que o problema da solidariedade que existe, por exemplo, no mundo químico, não Hum. existe entre os homens, Mas por quê? tá? E a gente é dito aí, os grandes mestres do espiritualismo nos informam dessa necessidade de nós aprendermos isso. Tá bom. Vocês mesmos, poxa, são os pregadores desse conceito, né? Enquanto a gente não tiver realmente livre do pensar egoísta, pensar orgulhoso, a gente vai estar realmente aí isolado. Entende? São coisas que, para mim, isso fica muito transparente. Tá? Agora, eu ficar preso num negócio desse aqui, eu prefiro acreditar no pessoal lá que acelera as partículas lá e me diz, entende? Tá certo. E você, oi, Val? Eu queria, oi. aproveitando esse gancho do Arédio, eu só não seria tão. Eu concordo com tudo que o Arédio trouxe, que para mim foi extremamente esclarecedor. Como o Bira, eu acho que essa discussão ela é muito rica, porque na verdade nós estamos nos complementando informações e criando o nosso próprio conceito depois. Uhum. Então, eu acho riquíssimo isso que nós estamos fazendo. Pegando essa informação do Arédio, ah, eu não seria tão categórico, Arédio, no sentido de que não pode ser espiritual. Por quê? Porque na medida em que você se torna um espírito puro, você não pode mais reencarnar. Então, você pode, porque você vai ficar sem o perispírito, tá certo? Então, você não pode mais reencarnar. Será que a nossa contraparte não é o perispírito, como a Rita chegou a levantar aí? Eu tenho a impressão que a gente tinha que aprofundar um pouquinho mais isso. Por quê? Porque vai chegar num ponto que nós vamos nos transformar numa num terceiro elemento, vamos chamar assim, que é a energia gerada
pela matéria mais o perispírito. Será que não? Eu também vou por essa linha aí. Eu não vou acrescentar mais, não, Valdir, mas eu penso que, O- no caso da matéria e antimatéria, tá, eles são usados pelo espírito, são, digamos assim, propriedades necessárias ao desenvolvimento do espírito, para que ele se purifique só. Tá? Mas é uma terceira coisa, sei lá, terceira ou quarta coisa, sei. Sim. Mas são conceitos que a gente realmente precisa de aprofundar. Eu nunca o estudei Sil- nada a respeito disso e acho que Allan Kardec não tratou desse assunto assim, com essa profundidade, né? E eu penso que realmente nós discutirmos aqui sem ir para laboratório, por exemplo, é meio complicado também. Eu acho que a gente podia ter como um dever de casa ler um pouco sobre a antimatéria, entendeu? Até para que a gente tenha algum outro conhecimento, né, de uma outra fonte, para que a gente possa, de repente, né, montar um conceito, né, da nossa cabeça. A gente não vai chegar, eu acho que a gente não vai conseguir chegar numa solução, mas a intenção é que a gente aprofunde, né, o que a gente já conhece hoje. Então, eu acho que é interessante a gente se aprofundar em alguma coisa, mesmo que não De esteja que aqui é no feito o livro, para que a universo? gente entender de que é feito o universo. Isso é de quem? Eu estou lendo isso. Isso Talvez. aqui é um relato de um jornalista científico só. Ele não é cientista, mas ele Qual conta o nome que eu não histórias estou aqui. vendo? É. Qual o E nome que é? Universo. Ah, sim, sim. De que é feito o de que é universo? feito o universo, né? Então, ele está contando aqui das aventuras dos cientistas. Tem uma mulher aqui que é muito importante, ela ficou famosa realmente no meio da ciência aí, mas fala da vida familiar dela, ela criando os filhos e coisa desse tipo assim, e das conversas entre eles. Mas aqui o interessante é que na contracapa ele coloca aqui o seguinte, ó, só 4% do universo são compostos pela matéria que forma as coisas, as pessoas, tudo o que podemos ver. Bem, e o resto? O resto é matéria escura e energia escura. E até agora ninguém sabe o que é isso. Tá? Então o livro me atraiu por causa dessa contracapa aqui. Entende? Mas já é um livro antigo também, entende? Não é coisa assim do dia a dia, atualizado, não. E aí a Tá? gente vai chegar à conclusão que tudo é formado por uma substância chamada éter, né? Que não é esse éter da nossa química. Isso. Não, olha, segundo Leon Denis, o éter já é um negócio é mais grosseiro, digamos assim. Ele é menos fluido do que o fluido cósmico completo, Sim, Sim. sim. tá? Então, lá o Leon Denis é um dos livros dele ali, se não me engano. Bom, mas não está me ocorrendo aqui. Mas ele diz claramente isso aí. O éter já é o fluido cósmico modificado. Porque Mas, o que eu mas sabia, os, o Isso, né? éter, os alquimistas já falavam do éter aí, já mas buscavam. o que eu ouvi falar a respeito do éter, a região difere um pouco de você. Ele seria o elemento primordial, no sentido Não, de que tudo que foi criado tem na sua constituição esse éter, né? É lógico que ele vai se amalgamar com as outras estruturas para dar as diferentes formas, mas que a princípio, né, é como se nós estivéssemos num mar de éter. Toda a criação tudo está. bem, é Exato, verdade. exato, exato. Mas Se a o gente, que eu estou se a querendo gente dizer, aplicar a lei da relatividade, a gente vai conseguir encaixar todos esses conceitos. Isso eu já não mas sei. o que eu estou querendo dizer é que o éter já é uma modificação do fluido primordial. Ok, do fluido cósmico. Porque aí a gente não está dizendo que o inicial é o éter, mas seria esse fluido. É que ele está Quem no outro disse nome, isso né? foi. Eu estou repetindo aqui, acreditando que esteja repetindo verdadeiramente o que eu entendi, lá do Leon Denis. Então, sim. Se não me engano, é o grande enigma que traz isso.
É. O livro chama-se O Grande Enigma, Mas em que ele trata de Deus da criação. como a Rita falou, se alguém tiver tempo e condições e puder ler um pouquinho sobre esse negócio de antimatéria, é interessante, até para a gente enriquecer nosso conhecimento. Mas fala, Bira, você ia falar alguma coisa que eu não sei. É, eu acho que no começo aí Ih, tá Ih, travando? caiu, hein? Falhou. Alô, Bira. Caiu. Bira congelou. Que- E aí, alguém quer? Então podemos Ele terminar. congelou para todo Bira mundo ou só congelou. para gente? É. Não, congelou. Não, Foi ele está o congelado antivira mesmo. que está atuando. Ele tá no inverso dele. É, Mais É. algum comentário, Valdir? Ih, Não, né? não, também caiu? não, não. Não, mas essa história do éter, por exemplo, né, que é o fluido cósmico nos gerando todas as coisas, isso é muito interessante. É mais um assunto que a gente Eu anotei um precisaria monte de coisa aprofundar. aqui para ver. Não, é só Ah, dizer que quando a gente começou a estudar esse livro, a gente sabia da complexidade dele e que nessa nossa conversa fôssemos enriquecer o é. nosso conhecimento, porque realmente é muito complexo. O livro é complexo o assunto é extremamente complexo. É, Então, E eu acredito até que a gente não chega a uma conclusão, mas a gente vai É conseguir chegar a necessário. outros Uhum. pontos que a gente não tinha antes, né? é. Eu acho que é isso aqui. Como o próprio livro diz, é a síntese. Pois é. Por exemplo, a informação do que o Ared trouxe, né, É, do elétron e o positron, não é isso? eu já cheguei Uhum. aqui. Isso. Muito, muito Isso é bom. muito importante. A É. história do colisor de hadrons, quer dizer, nós precisamos alargar, né, essa nossa compreensão, porque senão a gente vai ficar sempre discutindo as mesmas coisas que a gente já sabe. E você vê Não que é isso. nas faculdades ainda não se fala do positron, entendeu? Ainda fala só, afirma que o elétron é negativo e acabou, E a gente já entendeu? sabe hoje que o átomo, quer dizer, ele não é indivisível, não é isso, Arédio? Ele tem outros elementos. Não, o átomo, o núcleo do átomo tem um monte Sim. de Uhum. subpartículas que já estão classificadas aí pela ciência. São os quarks, É. né? Uhum. Tá. E dentro de um quark tem subpartícula ainda menor, Uhum. entende? Então é um negócio que não tem fim. É. Mas eu estou tentando abrir aqui o livro do Leon Denis para ver se eu encontro aqui. Deixa eu buscar aqui éter. Tá. Bira, fala É, enquanto ele procura lá. O que que você Que ia a falar gente que vai você falar. congelou? Você congelou. Pois é. Aí deixa eu te falar, eu acho que essa questão de antimatéria é que nós temos um outro eu, né? Que está em outro universo. É aquela teoria do universo paralelo, entendeu? Existe essa teoria do universo paralelo, que existem diversos universos, né? Talvez tenha, conforme as nossas escolhas, é, tem uma teoria muito assim, ainda é inconsistente, que diz que as nossas escolhas nos trazem para uma realidade, entendeu? A realidade do observador. Então, eu escolhi fazer isso. Mas se eu não tivesse escolhido, entendeu? Essa minha outra contraparte teria tomado uma decisão diferente, estaria em outra diversão, é uma coisa meia, meia complicada. Mas eu acredito, essa questão da antimatéria, eu acredito que ela exista, sim. Isso aí é um processo que ainda a ciência está estudando, né? Mas eu entendo assim que a antimatéria é antimatéria, né? Então, o nome já próprio diz, né? Talvez ela não faça nem parte do nosso universo, Inclusive, entendeu? Material, inclusive, constituído, entendeu? Mas ela possa estar aqui de uma forma assim, é, não ativa, entendeu? Agora, quando a gente estuda Pedro Baldi, a Tá. gente tem um pouco de dificuldade de entender o universo, mas a gente não pode esquecer uma teoria do Pedro Baldi, que é a teoria da queda, que ali está o princípio de tudo, entendeu? Que segundo ele, a gente, o espírito, ele tinha semente da matéria dentro dele, entendeu? É como assim, a gente não fala hoje que
a matéria está fora e o espírito está dentro? Eu digo do ponto de vista que não existe, mas do ponto de vista para a gente entender melhor. É, Deixa eu perguntar uma coisa Deslocalização. aí, Bira, Então, assim, eu já digo que que você está falando. Quando você falou aí a antimatéria, como que eu posso entender? Você está falando da antimatéria como, vamos dizer assim, um contraponto, o inverso, ou pode ser antimatéria uma coisa anterior à matéria? Como que a gente poderia analisar não, isso? eu digo que a antimatéria é uma força, uma energia que ela está presente, ela age também no nosso universo, mas de uma forma assim que eu vou chamar de destrutiva, entendeu? Então eu acho que nós envelhecemos, nós deixamos de existir, né, na nossa formação material pela antimatéria, entendeu? A antimatéria, quando nós vamos envelhecendo, a antimatéria vai agindo, entendeu? Então, assim, eu falo o seguinte, que é uma energia, talvez seja uma energia, talvez seja a quintessência, como o pessoal falou, o éter, eu não sei o que que é, entendeu? Talvez seja uma forma de energia que está presente no nosso universo com uma finalidade, né? Aqui tudo não se transforma, tudo tem começo, meio e fim. Eu acho que a antimatéria ela age nessa, nessa, como é que fala? Ali, alfa, beta e gama. Alfa, beta, E gama. entendeu? Nessa, É. nessa equação, ela está ali presente. Eu acho que ela é responsável por é, dar um Ela é que transformismo na movimenta, que matéria. circula Ela que essas movimenta, três. entendeu? Não Aham. sei se é ela que movimenta, mas ela age também, entendeu? Uhum. Como, para mim, a base da criação, o sopro divino é o éter, do nosso universo material. É a quintessência, a matéria básica, entendeu? Dali tudo é constituído, as moléculas, os átomos, as moléculas, tudo é dali, né? Tudo nasce dali, para mim, né? Que a gente, como bem disse o Silvio, a gente meio que está num oceano do éter, né? Por isso que a maior parte é éter, entendeu? Sim. Que compõe o nosso universo material. Mas a matéria mesmo, como nós conhecemos através das moléculas, né, da formação da matéria em si, ela é uma parte menor, né? Mas eu penso que a antimatéria é uma energia, entendeu? É uma energia que ela transforma a matéria, entendeu? Assim, eu fico pensando, há muito tempo atrás eu ouvi dizer, não sei se é verdade, né, mas as pessoas falam, que a gente ouve, que, por exemplo, o próprio Cristo, Jesus, né? O próprio Jesus, assim, pelo grau de evolução dele, talvez os corpos não suportassem a energia dele. O que poderia ser isso? Né? Assim, porque para o corpo dele não ia aguentar, entendeu? Que ele ia, apesar de o corpo dele ser, do meu ponto de vista, uma constituição diferenciada da nossa, mas ele tinha um prazo de validade, vamos dizer assim, entendeu? Segundo o Ramatiz, E a energia dele é muito maior do que a matéria pode suportar. Então, talvez ali esteja uma forma de entendimento de como funciona a antimatéria. Entendeu? Eu não sei o que é antimatéria. Na verdade, eu não sei. Eu acho nós que sabemos vamos e dar não uma. vamos saber tem um Gente, agora. olha jeito. só. Desculpa atrapalhar, mas porque a gente também já está passando da hora. Mas, Vamos dar uma Não, tranquilo, escrevedinha desculpa. nessa questão da mas, antimatéria. Arédio, mas você Arete achou essa conseguiu? informação? Conseguiu Que achar? você... Achei, eu repassei para o WhatsApp do Silvio. Ah, é? Mas Tá. Eu posso até ler aqui para está no seu vocês. Ó. computador? Tá. Dá um Então, O livro livro. tá. mas então Ó, ele o pode livro é O Grande Enigma. compartilhar. Ele diz Pode o seguinte, ó. compartilhar, Aurédio. Compartilha aí. Olha, Fora ele aí, diz assim, rapidinho. ó. Tudo vem de Deus e remonta a ele. Um fluido mais sutil que o éter emana do pensamento criador. Este fluido muito quintessenciado para ser apreendido pela nossa compreensão, em consequência das combinações sucessivas, tornou-se o éter. Do éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida. Chegadas ao ponto extremo da descida,
a substância e a vida remonta o ciclo imenso das evoluções. Tá? Isso é o Leon Denis no Grande Enigma. Sim. Tá? Então, Acaba ele diz que o pensamento divino é que é, de fato, o modelador, né? é. Eu não tenho dúvida disso. E aí ele diz que o éter já é resultado das combinações do pensamento divino. Sim. É. Ele acaba, quer dizer, equivalendo, né, ao fluido gerador, universal, cósmico, né? É que a gente fala Eu muito. gosto de acreditar nisso, entende? Uhum. Porque tudo que a gente imagina aqui são trazidos ou pela revelação espiritual ou pela ciência, né? Isso. Tá? E no caso do Leon Denis, ele, embora fosse um grande estudioso, ele era um grande médium. Uhum. Então, ele publicou os livros dele lá. Esse livro, O Grande Enigma, é muito interessante porque ele fala principalmente do Criador também. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Esse livro está disponível aí na internet, entende? Tá? Pode ser um livro de estudo depois, É, Pode ser. né? isso. Então, Então, gente, quem puder, vamos dar uma olhadinha sobre antimatéria ou até consultar o antimatéria, Leon Denis, é, tá? E aí a gente vai botar agora a nossa música, senão a gente não positron, lei da termina. positividade, da Vocês relação. Eu falam pra peço caramba. desculpas por estar. Eu queria ficar na minha aqui, ó, Não, Não, quietinho. não, não, mas não. olha Não. só, hoje rendeu mais. Entendeu? Hoje rendeu mais, porque a gente leu, conseguiu ler o conceito que ele trouxe para a gente, e dali, daquele conceito, cada um foi agregando aí, e foi tentando, né, É, destrinchar. é. E até para descobrirmos que tem coisas que a gente está precisando estudar, né? Isso é Pois é, importante. pois é. Agora, quem vai estudar e trazer alguma coisa que são elas. Eu já A gente anotei aqui vai... no meu. Todo mundo tem que ter um Olha, caderninho aí anotando estudar as coisas sempre, para fazer, gente. né? Isso é básico. Eu acho que nós não conhecemos nada, Pois praticamente, é, pô. para poder Então, acrescentar, né, alguma coisa. Então, vamos botar a Então, nossa música de encerramento, né? Porque senão. é, vamos eu lá. peço desculpas a vocês, mas Não, eu cheguei na hora aqui. Só que quando eu chego aqui, eu ligo o computador, a energia cai.